questões preliminares, senhor presidente. A primeira é o seguinte: eu não consegui fazer o registro do meu voto pelo sistema virtual, pelo sistema eletrônico. Então, eu queria fazer preliminarmente o registro do meu voto. Meu voto é não. Eu ainda vou tentar aqui no sistema eletrônico, caso não consiga, só para que fique consignado. Já registraremos o voto não de Vossa Excelência. Registro o voto não, peço que resgate o tempo de 1 minuto do senador Randolph. Como eu estava inscrito para me pronunciar e como eu vou encaminhar pela liderança da rede da oposição, peço só a condescendência de Vossa Excelência de 1 minuto a mais para o encaminhamento. Presidente, eu não sei que danado de acordo foi esse que foi firmado e eu estou curioso para saber. Então, eu gostaria de saber, sinceramente, quais foram as bases desse acordo. Quais foram os interesses nacionais do povo brasileiro que foram colocados para ser votado uma excrescência como esta, senhor presidente. Olha, é paradoxal. O orçamento que tem o maior superávit de receita da história do país, 2 trilhões de reais, ser o orçamento mais indecente de toda a história republicana, pelo menos, que se tem notícia. Presidente, eu quero aqui apontar quais são as indecências deste orçamento. Aliás, o orçamento é a cara do governo de Jair Bolsonaro. É um orçamento com concessões de benesses para o Centrão e com inversão de prioridades, deixando os que mais têm, os mais ricos e os mais pobres. Eu vou só apontar aqui uma dessas excrescências. Lamentavelmente, está incluso no contexto do orçamento o tal do fundão eleitoral. Senhor presidente, o fundo, e eu não sou contra o financiamento público, mas isso que está sendo feito é indecente e é de uma insensibilidade, com milhões de brasileiros que a esta hora dessa sessão não tiveram um prato de comida na sua mesa. Presidente, se reajustou o fundão eleitoral, com os 2 bi do 15 segundos. Já dava. Se reajustou o fundão eleitoral, em mais 2 bi, serão 4 bilhões 984 milhões. Só para fazer uma comparação, o salário... Senhor me ouve, presidente? Pode seguir, senador. O salário mínimo teve um pífio aumento de 10% nesse orçamento. O fundão teve um aumento de 190%, senhor presidente. Então, para os pobres, miseráveis deste país, 10% de reajuste do salário mínimo. Para o fundão eleitoral, 190% de reajuste. Presidente, eu não teria cara de votar nesse orçamento e sair à rua depois. E conversar com as pessoas aqui do meu Amapá no dia de amanhã, com essas crescentes. E eu não estou dizendo que sou contra o financiamento público de campanha. Agora, é inaceitável essa ausência de sensibilidade nossa, dos congressistas, com o drama do que os brasileiros estão vivendo, com a fome do que as pessoas estão passando a essa altura. Para a saúde indígena, teve uma queda de 6,5% dos recursos da saúde indígena, descontado a inflação, senhor presidente. Fora o indecente emenda de relator, esse negócio descabido chamado orçamento secreto, o RP9, que raio parca do nome seja, mas são 16 bilhões, nos últimos 2 anos foram 36 bi, que nenhum brasileiro teve direito de saber como foi gasto isso. Nenhum brasileiro tem direito de saber como foi gasto esses 36 bi. E agora, outros 16 bi, que não têm os critérios definidos e as regras de transparência, e só servirá para Jair Bolsonaro comprar base parlamentar no Congresso, sob a condução de Arthur Lira. Servirá somente para isso. Esses outros 16 bilhões de emenda de relator, excrescência criada agora, nessa legislatura, sob a égide de Jair Bolsonaro. Então, 16 bi de emenda de relator para distribuir para os congressistas. 190%, 984 bilhões de reais de fundo eleitoral. Senhor presidente, tem uma acessibilidade atroz. Eu, com muito orgulho pela rede, mesmo sendo o único parlamentar da rede, vou votar não aqui. E eu acho que a oposição deveria votar não também a isso. Não cabe à oposição legitimar obviamente, tem posições diferentes na oposição, e eu as respeito, e eu as respeitarei, mas, sinceramente, na condição de líder de oposição, meu encaminhamento e orientação, se cabe a mim orientar, é que se votasse não a este absurdo.
Não coloquemos nossa digital no orçamento mais indecente da história desse país, protagonizado com a assinatura de Jair Bolsonaro. O orçamento que é a cara, orçamento sempre é a cara do governo. A cara desse orçamento é a cara do governo atual. Refém do Centrão, dos esquemas, favorecido a partir das emendas de relator, e com 934 bilhões de reajuste de 190% para o fundo eleitoral, enquanto os trabalhadores brasileiros terão 10% de reajuste. O encaminhamento é não, senhor presidente. Presidente. Boa noite, senhor presidente. A bancada de cidadania tem orientação unânime pelo voto não. Entendemos e valorizamos o trabalho feito pela senadora Rose de Freitas, senador Exalci, o relator, o deputado Hugo, mas, infelizmente, este que poderia ser um orçamento histórico, o orçamento onde você materializa na Constituição, no orçamento, o espaço fiscal para atender os miseráveis no Brasil, é também o orçamento do fundão de quase 5 bilhões de reais, é o orçamento das verbas do relator, das emendas do relator, e tudo isso é incompatível com aquilo que a gente deseja para o Brasil. Então, infelizmente, o cidadania orienta o voto não, senhor presidente. O Japão, Estados Unidos, têm as maiores dívidas públicas do mundo. Por que é que, na hora que se senta para discutir o orçamento desse país, automaticamente o setor financeiro fica com 50% do orçamento? E o restante, o Congresso tem que se adaptar e ficar catando uma coisa ou outra. Por exemplo, eu vi aqui os auditores fiscais reclamando que foi retirado do orçamento deles 1,2 bilhão de reais. E que a metade disso aí era justamente para investir em tecnologias de informação. Ou seja, o setor que arrecada. Então, eu digo, nesse país a gente tem limite para tudo, eu vejo limite para tudo, mas não tem limite para os juros bancários. Ninguém senta, eles se acham, são os intocáveis, o setor financeiro. Aqui é a metade, eu tenho a metade do orçamento da 10ª economia do mundo. E o resto que se desdobra em relator e presidente de orçamento, juntamente com todos os colegas, para definir o que é que vai tirar de um lugar para botar na educação, na ciência e tecnologia. Eu digo que é um orçamento que foi melhorado assim, muito, mas é muito a desejar. E é impossível uma comissão mista de orçamento de um país, quando anunciar o orçamento, aí 50% já não é mais a presidência, nem a relatoria, nem quem forma a comissão de orçamento que pode opinar. Essa é a minha opinião, e dizer o seguinte, eu não quero ficar calada aqui como médica de ver como é que o Ministério da Saúde, juntamente com o presidente da República, se acham com o direito de adiar a vacinação das crianças desse país, de 5 a 11 anos. Gente, eu sou médica, não sou jurista, mas isso não é abandono de incapaz. Não vamos vacinar, vamos presenciar a mesma coisa que a gente criou essa CPI, ter as vacinas, não comprar em tempo, e a gente vê mais de 600 mil óbitos, e agora nós vamos arriscar a vida de nossas crianças, que a gente sabe que, apesar de aparentemente não ser grave nas crianças, mas a gente sabe também que os efeitos colaterais e as sequelas se está descobrindo 3 a 6 meses depois, ou até 1 ano. Mas aqui, parabenizando Rose, e dizer, Rose, pense como eu fiquei feliz de lhe ver aí, você é um exemplo. Conseguiram dar uma certa dignidade ao salário dos agentes de saúde, conseguiram repor parte do que para educação, ciência e tecnologia.